Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus viu a multidão. O ver de Jesus é um ver diferente. É o ver que enxerga a necessidade do povo. Jesus levantou os olhos e viu a multidão que vinha ao seu encontro. Jesus percebe a necessidade da acolhida deste povo, a necessidade de estar atento àquilo que o povo precisa. Jesus, então, diante destes sinais apresentado ao povo, que compreendia tudo o que Jesus realizava, foi então direcionar a uns dos discípulos. Olhando e vendo a multidão que estava ali, disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O que nós faremos? A pergunta de Jesus a Filipe, ela é direcionada também a nós. O que nós faremos diante do povo que sofre, o povo que sente as suas dores, que precisa de uma atenção voltada para eles, de entender justamente esse sinal da graça e da misericórdia de Deus? O que faremos? Qual é o nosso papel?
Veja que no primeiro momento, Felipe então apresenta a Jesus a dificuldade. Felipe não traz uma solução. Felipe traz uma dificuldade diante daquela multidão. Felipe já aponta a Jesus dizendo: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Dificuldade. Em muitos momentos acontece isso. As pessoas, ao invés de procurar uma solução, apresentam o sinal de desistência. Mas o que Jesus deseja, tanto de Filipe como todos nós, é mesmo diante de tudo o que é apresentado, buscar uma solução. Mas não uma solução de tristeza, uma solução que não agrada, mas uma solução que faz com que as pessoas entendam. Filipe não consegue entender esta dimensão da acolhida que Jesus apresenta. Mas ao mesmo tempo tem aqui um outro, André. André então diz a Jesus, enquanto Filipe tem um problema, André traz uma solução. Aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixes. André traz uma ideia de resolver o problema imediato do alimento material para aquele povo. Jesus então direciona agora a um sinal, 2 sinais importantíssimos aqui apresentados por André. Filipe o negativo, André o positivo. André então trazendo essa solução, Jesus então diz a André com a questão da situação. Mas ao mesmo tempo André traz uma dificuldade. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para esta quantidade de gente? O material. Mesmo trazendo essa solução, André e Filipe precisam compreender que é Jesus que está ali, que é esta ação que vai acontecer. E Jesus então manda todos se sentar, se acomodar, ficar em uma posição confortável. É assim que deve acontecer. Ao fazer isto, Jesus acalma o povo que vem agitado, pois estão com fome, precisa ser acolhido. E Jesus vai então mostrando que diante do Senhor é o sinal da partilha que importa. Há aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes. A criança é o sinal da pureza. Ela partilha o que tem com aqueles que não têm. É o sinal desta doação, deste compromisso que é apresentado. Não fala qual é o nome da criança e não fala como eles fizeram para poder conquistar os pães e os peixes da criança. Mas mostra justamente esta dimensão. No coração dos pequenos, o amor de Deus se revela. E aqui o sinal importante. A criança representa justamente isso. O amor puro, o amor que salva, que liberta. E Jesus então vai realizando os sinais. Jesus tomou o pão, deu graças. Não tem o lamento de André, não tem o lamento de Filipe, mas tem a ação de graças de Deus. Deu graças. O dar graças aqui é justamente esse sinal desta ligação de Jesus com o Pai. Deu graças. Distribuiu-os aos que estavam sentados, quanto eles queriam, e fez o mesmo com o peixe. Pureza, partilha, amor, preocupação com aqueles que precisam. Jesus mostra que na comunidade deve ser assim. Um coração puro é um coração capaz de partilhar. É o que Jesus deseja de todos nós. Deu graças, partiu, distribuiu e ficaram satisfeitos. E ainda sobrou, porque o amor revela justamente essa partilha
e uma partilha com sobra. Sobrou, ficaram satisfeitos, recolheram, não jogaram fora, não houve desperdício. E é assim que nós devemos agir sempre, para não desperdiçar o alimento que é ofertado a cada um de nós. Mas eles também ficaram só com este sinal do pão material. Não entenderam a questão da partilha, da doação, de tudo, mas com o material. Por isso, alimentados com o pão material, queriam mais. Sabendo da força de Jesus, queriam transformá-lo como rei. Não entenderam nada do que Jesus fez naquele momento, fizera naquele momento. Jesus, notando tudo isso, não é hora, e o reino de Deus não é ostentação, não devemos querer privilégios com o reino de Deus, mas sim serviço. E diante do serviço devemos estar atentos. E Jesus retira, porque não precisa dos elogios, mas sim de que o povo entenda que a ação de Deus é serviço para o bem de todos.